Sabe aquela sensação de que o mundo foi profundamente injusto com você? Aquela raiva de quando você dá o seu melhor, investe cada gota de energia e a porta simplesmente bate na sua cara sem explicação. Talvez você tenha perdido aquela oportunidade de carreira que parecia o encaixe perfeito para o seu talento. Ou viu um projeto onde depositou meses de esforços e sonhos desmoronar antes de nascer. Ou pior, talvez aquele relacionamento que parecia promissor e de repente se transformou em silêncio e vazio. Nesse momento uma voz ressoa na sua cabeça em um loop infinito. Por que comigo? Por que agora? Eu não merecia passar por isso. Você olha para o lado e parece que todo mundo está avançando enquanto você ficou estático, segurando os destroços, o currículo recusado, a mensagem de término ou a demissão dolorosa. Essa é a dor do quase. Você quase tocou a vitória e agora o vazio parece 10 vezes maior do que antes de você tentar. E é aqui que o perigo aparece disfarçado de ajuda. O pessoal do pensamento positivo, os gurus de palco, chegam com frases prontas. Isso acontece por um motivo, o universo vai te dar algo melhor se você vibrar na frequência certa. Sinceramente, no meio da dor, isso soa como um deboche. Essa positividade tóxica não cura a frustração de quem trabalhou duro e viu tudo desmoronar. Achar que foi azar ou falta de sorte é a solução mais fácil, mas é também a que mais te aprisiona. Se você aceitar que foi apenas azar, você vai se deixar à mercê de uma vida sem propósito, onde cada rejeição vai te empurrar ainda mais para a desesperança. O azar é a desculpa dos que não querem compreender a mecânica invisível da vida. E se eu te provasse que o não que você recebeu não foi uma perda, mas sim uma maior proteção? Hoje eu vou te contar parte da minha história de dor. Vou te mostrar porque os nãos da vida, quando vistos pela lente correta, são as maiores ferramentas de proteção do seu futuro. Você vai entender o que realmente estava atrás daquela porta fechada e, quem sabe, até vai agradecer por ela não ter se aberto. Eu já estive exatamente nesse lugar. Eu sei o peso de ouvir um não quando você colocou sua alma no processo. Houve um tempo em que eu alimentava o sonho de trabalhar em grandes empresas e eu consegui. Trilhei um caminho aparente de sucesso profissional, trabalhei em grandes empresas e por último no RH de uma das maiores empresas do Brasil, Grupo Boticário. Era o topo da montanha para mim, mas o sonho durou apenas 7 meses. No ano que eu entrei, a empresa começou a enfrentar uma das piores crises da história e milhares de pessoas foram cortadas. Eu, inclusive, fui um deles. Ainda assim, eu saí dali com a ilusão de que meu currículo brilharia em outros lugares. O que se seguiu foram meses de humilhação silenciosa, dezenas de processos seletivos, uma sucessão violenta de nãos. Eu tive que vender tudo que eu havia conquistado, carro, móveis, mudar de cidade e voltar a morar com meus pais aos 32 anos de idade. A sensação era de que havia algo de errado comigo, um defeito de fabricação, somado com uma sensação de injustiça, mas foi preciso que todas as portas se fechassem para eu descobrir o que Deus tinha para minha vida. Era muito maior. Ajudar pessoas para além dos muros das empresas. 70% de tudo que eu ensino aqui nesse canal, eu vivi, eu sofri e estudei para conseguir lidar com as dores emocionais que eu enfrentei. Hoje, cumprindo o meu propósito aqui com você, eu entendo. O que eu pensava ser um fracasso era apenas a chave para algo muito maior. O não do Boticário e das empresas que vieram depois, por mais dolorosos que tenham sido, foi o sim para a minha liberdade e para o sentido da minha vida. Mas você precisa entender, o grande vilão aqui não é quem te rejeitou ou a empresa que te cortou. O vilão é o que eu chamo de miopia de momento. Nos vemos apenas no presente sem entender o futuro. Sofremos porque olhamos para a vida através do buraco de uma fechadura. Você vê o agora, a conta vencendo, a solidão, o ego ferido. Quando algo sai do plano, seu sistema de alerta entra em pânico. Você entra em um estado de luto por uma expectativa. Você não chora pela pessoa ou pelo cargo, você chora pelo filme de sucesso que montou na sua cabeça, mas que foi cancelado sem aviso prévio. O erro de cálculo é achar que o sim é sempre o caminho do sucesso, quando não, é o seu sistema operacional dizendo: se continuarmos por aqui, o sistema inteiro vai colapsar em breve. O seu mecanismo de sobrevivência busca previsibilidade, mas a segurança que você viu naquela porta era uma ilusão. A dor que você sente não é da perda, é da sua resistência em soltar o que já não te pertencia mais. A ciência moderna fala sobre o custo de oportunidade. Cada segundo que você perde insistindo no que não é seu, você rouba tempo de algo que realmente te pertence. Se você tivesse continuado naquele emprego, naquela relação, estaria agora indisponível para o que realmente te sustenta no futuro. A lógica original que encontramos nas escrituras chama isso de livramento.
Existe uma frase bíblica que diz: assim como os céus são mais altos que a terra, os meus caminhos são mais altos que os seus. Isso não é apenas uma poesia, é uma declaração sobre a visão mais ampla. Imagine uma pessoa observando a cidade de cima, enquanto um motorista lá embaixo xinga o trânsito. O motorista acha que o dia dele acabou, enquanto aquela pessoa lá em cima vê que 2 km à frente uma ponte desabou. O que o motorista chama de atraso, quem está lá em cima chama de salvamento. Isso na ciência se chama viés de projeção. É a sua incapacidade de prever variáveis futuras. A lógica original chama de supervisão. O não aqui não é punição por erro, é interdição de segurança. O que a ciência descreve como desvio de rota, a sabedoria milenar define como mão estendida. Na sua vida, isso significa que você foi retirado da zona de impacto de um desastre que você ainda não consegue enxergar. Agora eu te convido a mudar a sua perspectiva. A partir de hoje, quando você ouvir um não, ou quando as coisas não acontecerem como você imaginou, pare e pense: do que esse não está me protegendo? Ao invés de focar no que não deu certo, comece a olhar as possibilidades que surgem quando você para de se apegar ao que foi negado. O não de hoje é, na maioria das vezes, um sim para algo melhor amanhã. E aqui vai uma prática que pode mudar tudo. Sempre que algo não sair como esperado, pergunte-se: o que aprendi com isso? Como posso usar esse não para crescer? Em vez de se sentir derrotado, use esse momento para refletir sobre a direção que está sendo dada a você. Porque quando você começa a entender o valor do não, você começa a perceber que está sendo guiado exatamente para onde você deve estar. E mais, se você está lidando com um não hoje, faça isso. Em vez de brigar com ele, aceite-o. Agradeça, mesmo que não entenda o motivo agora. Isso vai te dar a calma necessária para olhar para o futuro com a certeza de que o que está vindo é muito mais do que você imagina. Agora pense nos nãos que você já recebeu. Quantos deles você olha hoje e percebe que, no fundo, eram exatamente o que você precisava para crescer? Eu quero te convidar a continuar nessa jornada. Não se trata apenas de aceitar o que a vida te diz, mas de entender que o não é a chave para o sim de amanhã. Se você quer saber como transformar essas rejeições em combustível para o sucesso, fica comigo nos próximos vídeos, onde vamos explorar como usar os nãos da vida para construir um futuro mais forte, mais sábio e mais alinhado com o que você merece. Se essa perspectiva mudou o peso do seu dia, deixe seu like no vídeo, me ajude a espalhar essa mensagem. E se você já entendeu que muitos nãos da vida têm um porquê, inscreva-se aqui embaixo no canal. Esse aqui é um canal raro no YouTube onde eu uno conhecimentos de psicologia, neurociência e fé, de forma bem prática, para que você domine suas emoções e governe a sua vida. Até a próxima!